o futuro agora. E, portanto, vamos para esta última parte do painel e para isto eu chamava a Isabel Neri, que é a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas. Também Sérgio Gomes da Silva, membro do Conselho de Administração do Senjor. Não, por ali, aqui fico eu, já está tomado este lugar. Este é o único que está tomado. E a Maria João Horta, subdiretora-geral da Direção-Geral de Educação. Se puderem juntar-se a nós, tem aqui as escadas, cuidado com esta luz. Ora, pode sentar-se a meio, se calhar, ficamos assim intercalados. Deste lado aqui. Muito bem, já vimos aqui durante a manhã e a tarde muitos dos fundamentos, porque é que isto se fez e como se fez, essencialmente com exemplos deliciosos ao longo de todo o dia. E, portanto, está agora na hora de perceber: temos futuro para isto ou não? E vou começar já pela Direção-Geral de Educação, então, para perceber se há futuro ou não, porque é um elemento fundamental para que este projeto possa continuar. Claro que sim. Eu, se me permitirem, antes de responder, tenho que ter aqui uma primeira palavra de agradecimento, acima de tudo, a quem connosco tem colaborado neste projeto, o Sindicato dos Jornalistas, ao Senjor, mas permitam-me uma especial palavra a estes senhores professores, a estes alunos que aqui estão, neste arranque de ano letivo. É muito bom ter aqui na Gulbenkian já professores e, acima de tudo, alunos. Temos professores e alunos que vêm partilhar esta experiência maravilhosa que tiveram neste passado ano letivo. Eu vejo aqui jovens, desde idades mais pequenas até mais crescidos, e é muito bom que consigamos partilhar estas ideias e perceber que este é um projeto que se quer alargar. E passo já então para a pergunta que me coloca, do Ministério da Educação, da Direção-Geral de Educação, e a partir do memorando que assinámos com o Sindicato dos Jornalistas. Este foi um projeto muito pensado, muito debatido, e que até chegar ao terreno teve aqui um ir e voltar, porque era o objetivo que, quando chegasse às escolas, ele tivesse um desenho que coubesse naquilo que é a forma também como as próprias escolas e os agrupamentos estão organizados. Não adianta acharmos que chegamos com um projeto e mudamos tudo. Isso é impossível. Nós temos de ter consciência dos contextos, temos de ter consciência daquilo que já existe, e depois o nosso trabalho, Direção-Geral de Educação e com os parceiros que encontramos no terreno, é, de alguma forma, criar condições para que esses projetos possam crescer e possam alargar. A questão da formação de professores já foi aqui subejamente tocada. O Vítor sublinhou muito a importância da formação, mas eu diria que este projeto tem uma particularidade que faz a diferença, que é um projeto muito pensado numa formação que é feita em colaboração com especialistas da área, o que é algo excepcional e único e raro, até pelas questões que o Vítor também aqui sublinhou. Não é possível termos os especialistas a deixarem a sua área e a trabalharem na educação e vice-versa. Mas é muito bom ver que é possível fazer este trabalho colaborativo nesta lógica de que são momentos de formação que levam à prática, e por isso é tão interessante termos aqui estes professores e estes alunos a mostrarem o que é que da formação decorreu. Formação pela formação normalmente não leva a muito, é um investimento muito pesado que não leva a muito. E pegava nessas palavras para falar do Senjor, precisamente, que é um centro muito especializado para formar jornalistas. Neste caso aqui não queremos formar jornalistas, mas para uma maior noção em torno do jornalismo, do ponto de vista do Senjor, o que é possível fazer, ir mais além em áreas como esta, sendo que houve aqui até apelos muito técnicos, não é? Questões de dificuldades muito técnicas, que se calhar também podem ajudar, eventualmente, em ações futuras, não é? Bem, antes de começar a responder, também, se me permitem, umas considerações um bocadinho mais gerais. Bom, desde logo, enfim, deixar uma nota de agradecimento ao Sindicato e à Direção-Geral de Educação, que, em conjunto com o Senjor, de facto, foi uma rede de parceria deste projeto piloto, e isso para o Senjor é algo de especial satisfação. E daria aqui até uma nota de enquadramento histórico. Em 2017 foi celebrado um protocolo a três, portanto, entre, na altura, o Ministro da Educação, o Estado de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e o Senjor, que tem por objeto regular o modo como o financiamento que a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros atribui ao Senjor deve ser utilizado. E, precisamente, numa dessas linhas está a questão da promoção da literacia para os média. Portanto, o envolvimento do Senjor nestas atividades corresponde a um objetivo de política mais geral, que tem, obviamente, a ver com um entendimento de política pública
da importância que a literacia tem nas sociedades contemporâneas, a literacia para os média em particular. Enfim, normalmente quando faço intervenções nestes eventos, uso algum do tempo para falar sobre a importância da literacia, enfim, do contexto, da importância que os média ocupam das nossas vidas. Enfim, eu sei que isto é uma plateia já evangelizada, portanto não vou usar tempo. Ao vir para cá, por acaso, estava a lembrar-me que há uma semana, enfim, e se precisássemos de exemplos, há uma semana ocorreu algo muito interessante, que foi vermos a Apple, que é uma empresa de equipamentos, até que era uma empresa de equipamentos, enfim, segundo o critério da capitalização do sistema das maiores empresas do mundo. Na semana passada fez um evento para apresentar os seus novos iPhone, enfim, tem sido ganha-pão da empresa já há muitos anos, e foi muito interessante ver que no evento para apresentar um equipamento, eles usaram uma parte importante do tempo para apresentar um novo serviço de conteúdos e também um novo serviço de jogos em linha, não é? De streaming de jogos. Se mais não fosse, por aqui já percebíamos a importância que os média e os novos média têm no mundo que vivemos. Bom, mas é uma plateia evangelizada, não preciso de usar mais tempo. Mas, enfim, depois desta nota inicial de agradecimento, também gostaria já agora de dar uma nota pessoal de satisfação, porque eu desde 2008, enfim, profissionalmente que tenho estado envolvido com as questões da literacia para os média. E em 2009, enfim, em representação, eu e a Alexandra Lorena, que também está aqui na plateia, em representação de um serviço público que, entretanto, foi extinto, que era o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, tivemos numa dinâmica fundadora do Grupo Informal de Literacia para os Média. E é muito bom ver que, enfim, nós, a cada atividade, a cada ano, ficamos sempre insatisfeitos porque achamos que nunca se evoluiu o suficiente, mas é bom ver que 10 anos depois que já conseguimos trazer estes temas para a agenda pública e para a agenda das políticas públicas também, e que hoje em dia na sociedade portuguesa estes temas já são muito tratados além das fronteiras das entidades que constituem este grupo. Mas indo então à pergunta e ao futuro, eu aqui, enfim, antes de falar propriamente pelo Senjor, permitia-me uma nota, enfim, atendendo este passado que tenho nesta área, para dizer que registar, enfim, satisfação também com a evolução e com o trabalho que tem sido feito ao nível do Ministério da Educação, enfim, nestes últimos 10 anos, enfim, o Ministério tem feito muito trabalho. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos referenciais da literacia para os média aprovados no âmbito da Direção-Geral de Educação. Também a Rede das Bibliotecas Escolares também tem os referenciais para o tratamento destas matérias no contexto das bibliotecas escolares. Enfim, a própria disciplina de cidadania e a introdução deste tema, penso que é um dos 17 temas da disciplina de cidadania. Portanto, o caminho que foi feito é um caminho que merece ser assinalado, que é motivo de grande satisfação, mas creio, olhando para o futuro, que há aqui ainda mais caminho a fazer. Enfim, penso que desde os anos 80 do século XX, quem trabalha na área da literacia para os médios discute muito se a literacia deve ser alvo de uma disciplina autónoma, específica, ou se estas temáticas devem ser distribuídas pelo contexto das disciplinas. Não vou tomar posição sobre isso, mas o que eu acho que é importante, e olhando para o futuro, é que esta matéria ganhe ainda mais espaço no contexto do ensino formal, também do ensino não formal, mas há de facto aqui uma oportunidade. No que diz, e agora falando então como membro do Conselho de Administração do Senjor, nós vemos aqui, e deixaria aqui, enfim, 3 observações e desafios. Obviamente vemos como oportunidade a continuação deste projeto. Este projeto até agora tem tido resultados interessantes e por parte do Senjor existe disponibilidade e interesse na continuação desta rede de parceria, na continuação do projeto. Mas deixaria também aqui mais 2 ideias com os desafios que lhes estão associados. O Senjor, em 2020, vai iniciar uma nova área, digamos assim, uma nova forma de disponibilizar a formação, que serão os MOOCs, não é? Os Massive Online Open Courses. Sabemos que a DGE já tem bastante experiência nisto, já desenvolveu vários. Nós, no Senjor, vamos começar a disponibilizar e pareceu-nos que poderia ser interessante, quem sabe, no âmbito desta rede de parceria, enfim, eventualmente também associando outros parceiros, pensar-se num MOOC sobre literacia para os média. O Senjor, com os recursos que tem, poderia dar aqui um contributo importante. Mas talvez o Senjor pudesse dar ainda um outro contributo, quem sabe até mais interessante, ainda mais, não é mais interessante, ainda mais útil para o contexto escolar. O Senjor desenvolve muitas ações de formação, que vão do audiovisual à fotografia, à rádio, ao jornalismo escrito.
E no âmbito dessas formações, que são formações eminentemente práticas, os formandos fazem muitos trabalhos. Por que não pensarmos nestes trabalhos que os formandos fazem como uma oportunidade para desenvolvermos conteúdos que podem depois ser usados em contexto escolar para se tratarem as matérias da literacia para os médios? Nós temos um pouco esta noção, que não sei se corresponderá à realidade, mas que muitas vezes não é tão fácil tratar estas matérias, porque os professores, para tratar as matérias com os alunos, precisam de conteúdos. Exato. Ora bem, se nos fizerem chegar ao Senjor ideias sobre temas de conteúdos a produzir, o Senjor pode utilizar esses seus formandos, lançando-lhes um desafio para produzirem esses conteúdos para ir ao encontro dessas necessidades. Portanto, o desafio que fica à comunidade escolar é que nos façam chegar esses temas e essas necessidades. E nós depois tentaremos corresponder. Isso é uma boa deixa, porque, enfim, ia já ao encontro da pergunta que eu ia fazer ao sindicato, à Isabel, que é pelas perguntas que colocaste ali há pouco, ficou-se claramente a perceber que já estavas a tentar pescar ideias para conteúdos pedagógicos, precisamente, para novas práticas que possam ser usadas e que possam ser replicadas. A questão do jogo e como podemos, enfim, partilhar estas ideias que se cruzam aqui com isto. Portanto, que perspectivas é que há? Antevê-se que estas ações, se vierem a ficar e a continuar no futuro, que possa haver uma sistematização maior, até para haver uma, não digo uniformização, mas um programa mais claro para que possa ser seguido de norte a sul, porque este projeto piloto de facto foi muito livre, não é? Permitiu ter muitas conclusões e experiências diferentes, não é? Sim, isso tem um pouco a ver com o nosso vício jornalístico de antecipar, não é? Por um lado. Por outro lado, tem a ver com o ponto de partida. Isto começou já há vários anos, não começou agora, e eu e a Sofia inicialmente discutíamos isso muito entre as duas, antes de alargarmos, que era, não queríamos apenas fazer uma formação, não queríamos apenas um projeto, nós queríamos montar algo, ou ajudar a montar algo que ficasse, porque nós não vamos estar para sempre no sindicato e temos a noção absoluta de que este ponto é essencial para o futuro de todos nós, não como jornalistas, todos nós como cidadãos. Aliás, depois queria dar-vos aqui alguns dados relativamente a isso. Se me permites, para além da tua pergunta, queria também voltar aqui um bocadinho atrás, enfim, voltando aos agradecimentos, não aos institucionais que a Sofia já fez, mas agradecer muito aos professores e aos alunos que se empenharam e que estão aqui, que eu sei que o início do ano letivo é de loucos, não só porque vocês são professores, mas a maior parte das vezes também são pais e, portanto, começar o ano letivo como pais, como professores e ainda a virem para Lisboa falar de literacia dos média, de facto, não ajuda do ponto de vista do dia-a-dia. Portanto, queria deixar essa nota. E, por outro lado, não sei se terias algum ponto mais à frente sobre isso, mas gostava de deixar uma nota sobre algumas fragilidades que nós detectámos e que não sei se... Mas não, se depois falaremos sobre isso... E avançar um bocadinho mais à frente sobre essa Muito bem, então parte. pronto, Mas deixamos para esse momento, não tem problema nenhum. Mas aqui era esta ideia, vês como positivo que possa haver uma estratégia mais nacional de todos os grupos, até porque vão ser formados mais jornalistas, não é? Para participar, só para termos uma ideia do projeto, como é que ele está pensado para se desenvolver, não é? Como perceberás por umas coisas que vou dizer mais para a frente, por isso é que estou aqui a andar um bocadinho para trás e para a frente. Mas há boa maneira, diz já, há político, diz já, porque posso não te dar tempo, diz já. Digo já que isto é algo de essencial, ou seja, não tem a ver só com o Sindicato de Jornalistas, com o facto disto ser um projeto que nós achamos que é muito importante. Isto é algo de essencial para o futuro de todos nós e, portanto, exatamente como é que vai acontecer. Nós temos andado com passos, acho que não muito grandes, mas seguros, ou seja, o que está a ser feito com cabeça, tronco e membros desde o primeiro dia, portanto, a envolver as entidades, a trabalhar em equipa, a ouvir-nos uns aos outros, portanto, não quisemos fazer uma coisa rápida e que desse muito nas vistas, queremos fazer uma coisa que tenha sustentabilidade neste sentido do ficar, não é? Do continuar. E, portanto, acho claramente e espero claramente que o que está a acontecer aqui hoje ajude
a fazer futuro, no fundo, não é? Porque é o tema do nosso... Maria João Horta, ficou satisfeito por ver desde já aqui, só neste bocadinho de conversa, perceber que há aqui ideias muito concretas para práticas pedagógicas, conteúdos pedagógicos, portanto não é apenas uma manifestação de intenções, não é? Não, de todo. Eu acho que este projeto, se há coisa que nunca foi ficar-se apenas pelas intenções. Ele foi desde o primeiro momento desenhado muito a pensar no terreno e a pensar como é que chegávamos às escolas, aos professores e de que maneira é que o desenhávamos precisamente nesta lógica dele poder ir crescendo de forma sustentável. Nós estamos muito habituados, infelizmente, no nosso país e no mundo da formação de professores, a termos levas de formação que são muito intensas num determinado momento, mas que depois, do ponto de vista da sustentabilidade, se perdem. E por isso também já avisados desses problemas, tentámos, com estes nossos parceiros, desenhar uma formação que tivesse este espaço, esta margem para ir crescendo, e é isso que vai acontecer. Nós, neste momento, temos já estabilizado a possibilidade e antecipando já aquilo que perspectivamos para este ano letivo que agora começa, o duplicarmos as turmas de formação. Começámos com 5 turmas dispersas do ponto de vista da geografia do país e temos neste momento este compromisso de, neste ano letivo que agora começa, de duplicarmos este número de turmas e passarmos para 10 grupos de formandos, envolvendo nesta fase, penso eu, os mesmos jornalistas, formadores, mas tentando alargar já a outros jornalistas, mas também trazendo para este lado, se me permitem dizer desta forma, alguns dos professores que nesta fase foram formandos e, digamos de alguma forma, catapultá-los para esta posição de formadores. Não é o mesmo, mas eu penso que há aqui sinergias e ganhos pelo facto de este ano termos tido equipas de 2 formadores jornalistas e agora podermos ter nestas salas de formação, nestes espaços formativos, também do lado dos formadores, um professor já com esta experiência que aqui vimos partilhar. Isso levará a que muitos destes formandos que perspectivamos virem a ser formadores possam depois vir a alargar este número de turmas, porque, como sabem, ou enfim, têm esta noção, são muitos os agrupamentos no país, temos neste momento de escola pública 812 agrupamentos, queremos chegar a todos, começamos com estes passos curtos, mas há um momento em que isto, de alguma forma, tem que crescer, porque toda esta preocupação relativamente às questões da cidadania e da educação e da literacia para os média, isto é para todos e nós temos que dar igual oportunidades a todos os agrupamentos, a todas as escolas, para que todos os alunos possam ter esta experiência. E por isso é nosso objetivo alargar, deixando nestas escolas onde estes professores, de onde vêm estes professores que participaram, estas sementes que permitirão, dentro dos seus agrupamentos, terem ações a partir desta formação onde estiveram envolvidos e agora irmos ganhando espaço noutros agrupamentos, sendo que temos muita noção que há muito trabalho de qualidade que já se faz em muitos agrupamentos. Mas há aqui um modelo um pouco diferente de trabalhar a formação. Era o modelo, precisamente, também que queria abordar, porque o Sérgio Gomes da Silva há pouco dizia, enfim, aquela discussão de se deve haver uma disciplina ou não, se isto deve ser multidisciplinar. Sim. Nós vimos por aqui que há projetos de mais variado possível, com professores de diversas áreas, e isto foi tratado de uma forma muito distinta. Portanto, essa é uma preocupação que nós temos sempre e que às vezes não é muito fácil explicar aos nossos parceiros. Sempre que estabelecemos parcerias, seja qual for a área, há sempre logo esta vontade de ganhar espaço no currículo. Seja para este tema, seja para outro qualquer tema. Porque há ainda muito esta ideia de que só havendo no horário um espaço marcado com dia e hora para acontecer algo, é que esse algo vai acontecer. Ora, nós neste momento, do ponto de vista daquilo que é o crescimento do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, aquilo que queremos que aconteça nas nossas escolas são, efetivamente, aprendizagens significativas e em contexto. Por isso, compartimentar, do nosso ponto de vista, torna-se prejudicial. Estes projetos têm que estar em torno de todas as áreas do currículo. E se nós tivermos os professores envolvidos nesta formação, professores também eles vindos de diferentes áreas, isso só trará vantagens, porque não é por eu ser a professora de Biologia e de Geologia, que é o caso, mas outros professores de outras áreas diferentes acharem que só têm que tratar aquilo que é das suas áreas científicas, isso é algo que neste momento não tem futuro. E eu apanho essa deixa para falar dos jornalistas, porque o desafio que deixava aqui o Sérgio era que os jornalistas no próprio Senjor façam trabalhos que possam ser úteis para a literacia.
a sensibilização dos jornalistas para a literacia, para que haja a sensibilização dos outros para a literacia, como é que fica? É que depois, por vezes, na volúpia dos dias, não é? Também os próprios jornalistas acabam por não estarem sensibilizados, que é necessário sensibilizar os outros, não é? Corre-se esse risco. Isso é por si o desafio de pensar os próprios jornalistas pensarem na necessidade, porque aqui, como dizia o Manuel Pinto de manhã, acabamos por nos reduzir, gostei da expressão, porque me senti importante, a elites, não é? Quer dizer, são sempre uns pequenos grupos que se juntam para fazer as coisas e muitas vezes os outros não se juntam, não é? Não ficam. Isso é sem dúvida uma questão importante, uma questão fundamental. O coração da literacia para os médias é o sentido crítico, não é? Portanto, a utilização crítica dos médias. Enfim, passa da produção ao consumo e, de facto, nós temos a noção que muitos profissionais frequentemente fazem uma utilização pouco criteriosa dos próprios meios. Quer dizer, nós, quando vemos jornalistas que, enfim, é claro que nós conhecemos o contexto, não é? Sabemos que vivemos num tempo de volúpia, não é? Num tempo em que, de facto, o ritmo é hiperacelerado, mas todos nós conhecemos muitas histórias, apesar do contexto, em que são colocadas notícias a circular sem ser feita, por exemplo, a verificação dos factos. E por essa via sabemos que são colocadas muitas... enfim, eu aqui não queria usar o termo de desinformação, mas de facto muitas informações que não são corretas, não são exatas em circulação. E sem dúvida que aí... o desenvolvimento dos próprios níveis de literacia no mundo dos jornalistas é importante. É claro que temos a noção do contexto que vivemos, enfim, temos a noção da escassez de recursos das redações, temos a noção da escassez de tempo e temos a noção de que, enfim, nós hoje consumimos muitas das notícias através dos nossos telefones e das notificações que recebemos e sabemos que o primeiro a fazer-nos chegar a notificação tem uma vantagem competitiva, não é? Portanto, enfim, todos conhecemos, evidentemente, este contexto, mas sem dúvida que os jornalistas são aqui uma peça importante na construção de uma cultura e de um ecossistema mediático, e em particular informativo, em que o sentido crítico e o rigor, enfim, que são, obviamente, critérios de sempre do jornalismo, mas prevaleçam. Portanto, a resposta é sem dúvida positiva e sem dúvida que o próprio Sanjor tem que olhar para as suas formações e perceber em que medida é que está ou não a corresponder a esses desafios, porque de facto muitas das formações são formações técnicas, não é? Quer dizer, vão desde a fotografia ao som. Atenção, porque não só os jornalistas são objeto da formação do Sanjor, não é? Também outros profissionais da comunicação social. De facto, o ponto de partida e o principal universo é o dos jornalistas, mas também outros técnicos da área da comunicação social. Mas sem dúvida que sim, sem dúvida que o próprio Sanjor tem que interpelar mais os jornalistas para essa necessidade. Muito bem, e para terminar, Isabel, de manhã foi feita, o Adelino fazia aqui uma pergunta, o Adelino fazer uma pergunta a propósito das iniciativas e tantas coisas que já foram feitas no passado e de se insistir. Ok, isto vai para continuar, mas que riscos? Há pouco estava a falar dos riscos, é isso, mas nem tudo são... Hoje estamos aqui, não é? Parece uma lua de mel, não é? Correu tudo bem, estamos todos contentes e satisfeitos, mas agora manter o ritmo é que é complicado. Não é? O que eu acho exatamente urgente é isto tornar-se uma consciencialização. E eu vou-vos dar 3, 4 dados que eu acho que, se pensarmos um bocadinho, são avassaladores, para não dizer assustadores. Assustadores neste sentido, quer dizer, que é quase impossível acompanharmos isto se não tivermos consciência de que isto está a acontecer, não é? Todos os dias enviamos 269 mil milhões de e-mails, 350 milhões de fotos para o Facebook, 3,5 mil milhões de pedidos no Google, ou seja, 60 mil a cada segundo. Em 2020, que é daqui a 3 meses, não é? Prevê-se que se produzam 40 zettabytes de dados no mundo. Isto equivale a 3 milhões de livros por cada ser humano. Portanto, vamos gerar tanta informação a cada 2 horas como os humanos geraram em 2000 anos de existência. Agora tu diz-me como é que nós vamos sobreviver a isto sem literacia. Ou seja, não há como parar
esta questão porque a tecnologia está a permitir, fantástico, só que depois nós não temos consciência do que está a acontecer verdadeiramente, porque isto é quase, eu acho que é um bocadinho, de manhã falava-se um bocadinho nisto, não é? Como é que se vai reagir, como é que é possível lidarmos com tanta informação. E eu penso que um dos riscos é exatamente que isto se torne tão avassalador que se prefira estar de fora. Não é? Porque às tantas temos a sensação que não conseguimos, não é possível gerir, estamos esmagados, não é? E se pensarmos numa frase, e termino com isto, do T.S. Eliot, que nos dizia que a humanidade não aguenta muita realidade, e isto já foi há bastante tempo que ele disse isto, imaginemos agora, nós estamos completamente assoberbados de realidade. E eu não sei até que ponto, agora vou fazer uma teoria da conspiração, mas até que ponto é que o sucesso das fake news também não tem um pouco a ver com isto, quer dizer, a nossa incapacidade para gerir tanta informação, tantos dados, que podem ser maravilhosos, mas só por si não servem, não é? A questão, e vou terminar com esta ideia, é a informação é essencial, mas só se transforma em conhecimento com educação. Por isso é que este programa da literacia tem que continuar. Não é pelos jornalistas, é por todos nós. Muito bem, agradeço terem vindo aqui deixar da ESI notas positivas e algumas pistas também daquilo que é preciso fazer, e também vos lançámos aqui o desafio, obviamente, à vossa participação, e já vimos que sim. Vamos avançar para, agradeço, podem voltar aos vossos lugares. Mas já agora, para o encerramento, posso manter este microfone. Vamos já para a parte final. Antes de terminar, nós não podemos ter a presença dos convidados para a fase final, que tínhamos prevista o Ministro da Cultura e o Ministro da Educação. De qualquer das formas, a Sofia Branco vem aqui em cima, tem aqui alguns comentários do próprio Ministro da Educação. São assim, não é as redes sociais, não é por outro, mas o WhatsApp também funciona, não é? Também é preciso trocar aqui algumas ideias. Eu não resisti a pedir ao... Ai, é do Ministro. Ai, foi? Ah, isso não tinham dito, mas muito bem. Olha, então boa, muito bem. Sim, senhora. Estás a falar ou não? Tá? Sim? Agora já estás. Eu não resisti e pedi ao Sr. Ministro da Educação para contar a nossa conversa ao longo do dia, antes de passar aos formalismos. Isto é um bocadinho off the record, está bem? E vocês sabem o que é que isso é em jornalismo, quer dizer que é entre nós, embora um entre nós autorizado pelo Sr. Ministro. Eu conheço o Sr. Ministro de outros festivais, nomeadamente do Festival Paredes de Coura, e portanto eu tenho o Sr. Ministro no meu WhatsApp. Isto era a primeira coisa que eu vos queria dizer, é que o Sr. Ministro tem WhatsApp. E ao longo deste dia foi-me dizendo o que é que estava a fazer em relação a este encontro, ao qual lamentavelmente não pode vir. Está rumo a sul. A primeira expressão dele foi: estou a 1000 com a abertura do ano letivo e estou a rumar a sul, mas ele acompanhou via streaming. Eu queria vos dizer isso porque o Sr. Jorge está a possibilitar essa transmissão, e queria dizer-vos que ele gostou muito da dupla do Francisco e do Alexandre. Mesmo, e eu isso não resisti, disse ao Sr. Ministro, vai ter que me deixar dizer isso, porque eu acho que os miúdos vão gostar muito. E portanto fica aqui, eles já foram, mas alguém lhes contará depois que o Sr. Ministro gostou muito do Alexandre e do Francisco, e que agora a Maria João vai ler a mensagem formal que o Sr. Ministro escreveu no caminho, em trânsito, porque eu o pressionei. Mas coisas que Paredes de Coura autorizam. Mas já agora, porque tínhamos a ordem de encerramento, e então vamos mantê-la, mas como não temos as pessoas, mas mantemos a ordem. Primeiro estava a ser a Ministra da Cultura, não é? Que também nos enviou uma mensagem. Não vou fazer voz feminina, que não fazia sentido, mas vou ler. Mas vou ler a mensagem que nos enviou. Não podendo estar presente neste encontro, não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para realçar a importância que iniciativas como este Encontro Nacional de Literacia para os Média e Jornalismo têm na atualidade portuguesa e global. A defesa da democracia é inseparável da luta por uma comunicação social capaz de fomentar a cidadania enquanto prática, formando públicos instruídos e capazes de participar no debate político e social.
A desinformação é uma das mais sérias ameaças, descredibilizando as instituições democráticas e minando a confiança dos cidadãos nestas instituições e na própria existência de um jornalismo livre e isento. É por isso fundamental investir na literacia mediática de todos os cidadãos, em especial dos jovens, procurando fomentar o pensamento crítico e as competências de leitura e de análise da informação. Este encontro não é apenas este encontro. Ele contém, desenvolve e amplia também a experiência e o conhecimento resultantes da implementação de um projeto piloto que certamente marcou todos aqueles que nele participaram, seja os seus promotores, seja os docentes e alunos que dele beneficiaram. Satisfaz-me, por isso, saber que estas iniciativas não são isoladas, mas são antes fruto de uma parceria envolvente, que une governo, academia e, mais que tudo, profissionais do jornalismo e representantes do setor no mesmo objetivo partilhado, o de promover uma convivência democrática fundada numa comunicação social livre e uma população formada e capaz de exigir e procurar informação séria. Uma população informada, com capacidade crítica, nunca deixará de exigir, tanto aos governos como aos meios de comunicação, que trabalhem na procura de justiça global e que lutem permanentemente contra os desequilíbrios políticos, económicos, sociais e culturais presentes. É um objetivo que nos deve unir a todos e comprometer a todos. Muito obrigado. Graça Fonseca. Agora, pedi então à doutora Maria João Horta para nos ler a seu ministro. Também não vou imitar muito menos a pronúncia do norte. Isto assim é que não conseguiria, mas trago-vos... Eu tenho ainda o microfone. Trago-vos esta mensagem do Sr. Ministro. Como disse a Sofia, tem seguido este evento durante o dia e esta nota foi escrita há pouco. Estive até, inclusive, aqui no início, lá atrás, à espera que ela me chegasse, porque o Sr. Ministro teve a acabar de fechar estas brevíssimas notas que então vos trago. Muito boa tarde a todos. Nestes tempos estranhos em que surgem paradoxos como novos nomes, é importante que estejamos aqui a dizer que não há tal coisa como notícias falsas. Esta contradição nos termos simplesmente não existe. Hoje aprofundamos aqui a ideia de que Portugal se encontra empenhado em ser parte ativa através da adoção das melhores práticas nacionais, da concertação europeia em curso em torno da promoção da literacia mediática e do espírito crítico através da educação. Sabemos bem que não desenvolver um pensamento crítico sobre o que se lê e não desenvolver em cada um de nós a imperativa literacia mediática são formas de abdicação da ação e da usurpação da voz. Ser cidadão é um processo e nunca um produto acabado, pelo que o combate cidadão e político, sendo trabalhoso e largamente recompensador, não é um produto que nos satisfaça inteiramente. É um processo em que nos envolvemos quando ouvimos, falamos, votamos e agimos, e no qual nunca estaremos inteiramente satisfeitos. A nossa responsabilidade, a responsabilidade dos responsáveis e dos servidores públicos, que somos todos nós, é apenas, e é tanto, velar para que se cumpra essa garantia de cidadania, criando as condições para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos. E esse trabalho nota-se. Havendo muito caminho para fazer, e por isso aqui começamos juntos uma nova etapa desse caminho exigente que temos pela frente, nota-se que a educação portuguesa tem efeitos em, apesar dos pesares, estarmos melhores do que a média europeia em termos de acreditar no que devíamos ser toda a nossa confiança, as notícias e o jornalismo. Este novo projeto de formação, que tenho tido a oportunidade de ajudar a conceber, de seguir de forma bem próxima, de ter estado no primeiro dia de formação na Escola do Cerco e de deixar os pilares para a sua expansão, vem dar a escala certa e a consequência que se impunha ao referencial da educação para os média, que oportunamente já orienta os nossos professores e os nossos alunos. A importância da educação para os média nas escolas é tão evidente quanto o facto de as crianças e jovens se constituírem de forma cada vez mais intensa como consumidores e produtores de média. Importa então dotá-los de conhecimentos e capacidades
que os habilitem a um consumo e um conhecimento mais informados, sobretudo tendo em conta a crescente complexidade desses meios e dos contextos em que surgem e se desenvolvem os média. A educação para a informação e os média tornou-se, por tudo isto, uma vertente incontornável da formação de qualquer cidadão e um caminho que, desde a família à escola e a outras instâncias formativas, não pode deixar de ser promovido e cuidado com vista a promover a literacia mediática, promovendo também uma vida com mais dignidade e qualidade e uma participação social e política esclarecida. Muito obrigada a todos pelo vosso trabalho ao longo destes últimos meses. Estando hoje em viagem, tenho seguido os trabalhos do dia de hoje através do streaming. Cada uma das sessões, cada uma das questões levantadas, cada um dos projetos tem demonstrado que esta é uma aposta já ganha. Obrigada à Direção-Geral de Educação, obrigada ao Sindicato de Jornalistas, obrigada ao Senjor e o meu maior obrigado aos professores e aos alunos que têm sido os verdadeiros fautores e realizadores deste projeto. Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação. Pronto, estamos então a terminar esta sessão. Agradeço-vos a todos terem vindo. Vou só fechar fazendo o círculo. Uma das primeiras ideias de manhã, lembram-se, a propósito de Calouste Gulbenkian, e aquilo, um dos lemas que ele tinha, é esse que nós temos como base aqui para fechar esta sessão. Check, check, check. Boa tarde.